Olá, bom dia para você, telespectador aqui da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos a gente debate os principais assuntos do momento e também responde às dúvidas que você encaminha para a gente sobre aposentadoria e direitos trabalhistas. Hoje, inclusive, apenas demandas do direito do trabalho, você já vai entender e vai participando aqui pelo WhatsApp que vai aparecendo aqui na tela da Bandeirantes. Hoje, vamos com os nossos convidados na manhã desse domingo. Em nome da FEMARX, juiz do trabalho, o Dr. Átila Roesler está conosco. Em nome do Sintrajuf, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal, o diretor da entidade, Rafael Scherer. Pelo Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio Grande do Sul, Dari Beck Filho, está representando a entidade. E o nosso consultor do time trabalhista, em nome de Dias e Paim Advogados, Dr. Paulo Dias, está com a gente na manhã desse domingo. Olha, logo mais, depois do intervalo, vamos debater, vamos discutir sobre um aninho da reforma trabalhista. Será que foi bom? Será que não foi tão bom assim? Você vai saber na opinião dos nossos debatedores daqui a pouquinho, aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com o Boca no Trombone, aqui na sua Band TV. E agora mesmo a gente vai dar início à nossa interatividade. Eu falei, hoje é dia de direito do trabalho exclusivo. As dúvidas que você vai encaminhar para os contatos que a gente vai colocando aqui na tela da Bandeirantes. Eu já saúdo o meu primeiro convidado, Dr. Paulo Dias, nosso consultor aqui, do time de consultores da área trabalhista, em nome do Dias e Paim Advogado. Dr. Paulo, o Adão diz o seguinte: fui demitido já há 1 ano e 4 meses. E todos os empregos que tenho dá errado. E agora, nesse último, o cara me confirmou que a empresa está quebrando. O que devo fazer para contornar isso? Devo entrar com alguma ação indenizatória para isso? É a dúvida do Adão. Um bom dia. Perfeito. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, pessoal de casa. Adão, primeiro, vamos tentar conversar com a empresa, com o responsável da empresa, para ver se a empresa tem condições de pagar, essa última empresa dele, pagar as verbas rescisórias, para que tu saia tranquilamente, sem precisar acionar o judiciário. Sim. Caso a empresa se negue a pagar, procure um advogado trabalhista e busque os seus direitos. A Aline Borges, doutor Paulo, ela diz o seguinte: tem uma dúvida, a empresa que eu trabalho tirou a insalubridade, que pagava 30%, simplesmente chegaram e tiraram. Isso pode? Continuo fazendo as mesmas atividades com as mesmas condições, é a dúvida da Aline. Aline, a insalubridade ela é um adicional em função da condição de trabalho que ela é, de uma certa forma, desgastante para a tua saúde. Se a empresa conseguir minimizar, então essa insalubridade ela pode ser dada em grau mínimo, grau médio e grau máximo, 10, 20 e 40%. Se a empresa conseguir retirar completamente o agente insalubre, a empresa pode deixar de pagar o adicional. Porém, se a tua atividade é exatamente a mesma e não foi tomado nenhum cuidado por parte da empresa, então realmente tu faz jus ao adicional e tu pode pleitear na Justiça do Trabalho, no momento atual ou depois que sair da empresa. Tá certo. Obrigado, doutor Paulo. Você pode encaminhar, gente, dúvidas sobre direito do trabalho aqui pra gente, que posteriormente, ao longo do programa, a gente vai estar resolvendo para você. Bom, 1 ano da reforma trabalhista. E hoje a gente se propõe a debater os erros e os acertos desse ano que passou. E vamos ampliar isso no material produzido aí pelo nosso repórter e produtor, Jonathan Bittencourt. A reforma trabalhista implementada pelo governo Temer completou 1 ano. Algumas mudanças entraram em vigor, tratando de temas como férias, trabalho intermitente e até mesmo uma questão intrigante, a litigância de má-fé. Embora esse parcelamento possa dar a impressão que vai tirar aquele engessamento dos 30, dos 20 dias, possibilitando que os trabalhadores que querem se afastar por curtos períodos estariam atendidos, com essa alteração,
eu entendo que deveria prevalecer a preocupação com a saúde do trabalhador. Esse banco de horas agora, que pode ser acordado individualmente, ele tem um limite de 6 meses. E eu entendo que a regra continua a premissa anterior de prorrogação até 2 horas. Então, se ultrapassar 10 horas diárias, né, a meu juízo estará descaracterizado até mesmo o acordo de compensação. Essa alteração legislativa eu reputo uma alteração bastante prejudicial, não só por conta da possibilidade de aumentar o número de fraudes, né, mas também porque é um desprestígio à atividade sindical. Para a configuração da litigância de má-fé, eu entendo que o magistrado tem que vislumbrar naquela ação uma atitude dolosa, de que a pessoa quis ludibriar o Poder Judiciário. O que está previsto na CLT agora com a alteração legislativa é reprodução do que estava no Código de Processo Civil. Portanto, já era aplicado pela maioria dos juízes, porque a CLT não tinha esse tipo de disposição. A novidade é que a testemunha agora pode responder por litigância de má-fé. Desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, o número de ações nas varas de trabalho caiu aproximadamente pela metade. Pois é, são vários dados, né? A opinião aí de uma desembargadora do TRT 2, lá de São Paulo, para a gente ilustrar essa abertura. E vamos saber dos debatedores, né? Como que eles estão vendo o passar desses 365 dias aí das novas regras. Começo com o Dr. Átila Roesler. Uma alegria tê-lo novamente aqui no Boca no Trombone, doutor Átila, em nome da FEMARX, né? O que o senhor entende passados aí um ano? A gente viu aí que o número de demandas na Justiça caiu de forma abrupta. Temos até números reais aí, em torno de 1.200.000 nesse intervalo de janeiro a setembro desse ano, comparado a 2 milhões no mesmo intervalo do ano passado, né? Quer dizer, caiu muito a quantidade de demandas na Justiça do Trabalho. Essa é uma tendência? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos telespectadores. Estamos aqui então a debater esse um ano de reforma trabalhista, né? E o número significativo que se apresenta é que, de fato, caiu o número de ações trabalhistas ajuizadas na Justiça do Trabalho nesse período. Agora, essa queda, ela não foi por conta da reforma da legislação trabalhista em si. Não se resolveram os conflitos no contrato de trabalho entre empregador e empregado. O que aconteceu é que a reforma trabalhista, ela tem várias maneiras de punir o trabalhador que ingressa em juízo e não consegue provar o seu direito, aquele direito que ele busca na justiça. Então, nós temos a litigância de má-fé, nós temos a imposição de pagamentos de custas, honorários de sucumbência, honorários periciais. Então, essa redução de reclamatórios trabalhistas se deve muito mais pelo receio que o trabalhador tem hoje de entrar na justiça, não conseguir testemunhas, por exemplo, o que é uma realidade que nós temos, uma dificuldade para o trabalhador localizar testemunhas da época do contrato. Não conseguindo provar a sua alegação, ele acaba sendo penalizado, então, com essas custas, essa série de honorários, de sucumbência que a reforma trouxe. Então, essa redução se deve muito mais a isso do que ao fato de ter resolvido os conflitos no contrato de trabalho. Sim. Rafael Scherer, pelo Sintrajuf, o sindicato se preocupa com esse tipo de reforma que, na verdade, veio a enfraquecer a própria Justiça do Trabalho. Como que o Sintrajuf entende o caminho da Justiça Trabalhista daqui para frente? Obrigado por estar aqui, um bom dia. Bom dia, Solano, telespectadores. Em primeiro lugar, a reforma trabalhista, na nossa opinião, ela é desastrosa. Ela ameaça a Justiça do Trabalho e, à época da sua aprovação, o governo Temer dizia que ela ia gerar empregos. O Henrique Meirelles, eu acho que o espectador deve lembrar, chegou a falar que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de novos empregos no Brasil. E hoje, um ano depois, a gente vê que o efeito é totalmente inverso. Essa reforma ela retirou direitos e gerou mais desemprego, ela não gerou emprego. Então, na nossa opinião, ela é desastrosa e o que a população precisa entender é que não dá para acreditar em governo que diz que vai retirar direito para melhorar a economia. Agora o Bolsonaro está entrando dizendo que precisa retirar
direito dos trabalhadores para destravar a economia, que o trabalhador vai ter que escolher entre direito ou emprego. Não acredite nisso, né? O que gera emprego é mais crescimento econômico, é dinheiro no bolso das pessoas, é acesso ao crédito para as empresas venderem mais produtos e serviços, as empresas acabam contratando mais e aí sim se gera emprego, né? Não é retirando mais direitos dos trabalhadores que já têm os seus direitos muito desrespeitados no país. E o Dari Beck Filho, você entende que, passado um ano aí da reforma trabalhista, essas novas regras, elas enfraqueceram o poder dos sindicatos? O sindicato que é a vez, é a voz do trabalhador, é quem tem possibilidade de fazer uma negociação num mesmo nível com os empregadores, né? Como que você vê esse ano aí, na visão das entidades sindicais? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos telespectadores. Realmente há um enfraquecimento das entidades. Acho que uma das coisas mais cruéis que tem nessa reforma, por exemplo, é a questão da homologação, que até então ela era obrigatoriamente feita no sindicato, que é uma prestação de serviço mínima que o sindicato fazia, que é isso, é olhar de forma técnica, de forma cuidadosa, como é que está sendo feita a rescisão do trabalhador. E hoje não, hoje o trabalhador tem que ele saber, aprender tudo sobre administração, contabilidade, como é que se aplica os adicionais, como é que se aplica para poder saber se está recebendo ou não. E o pior, se ele assinasse uma homologação que não estava correta, ele tinha todo o direito de ir atrás do que estava faltando, se for, né? Agora não, agora ele dá quitação. Então isso é cruel, porque a gente sabe que a condição dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, nem todo mundo tem a capacidade, conhecimento, porque tem várias leis, tem várias coisas que tem. E o sindicato fazia isso de forma obrigatória e gratuita, né? Sim. Um atendimento para garantir o mínimo dos direitos, que é no momento exatamente da separação entre o empregado e a empresa, dizer, realmente está cumprindo, não está cumprindo, claro, tem que acertar. E isso não é mais assim. Doutor Paulo, a gente estava conversando com o doutor Átila e falando sobre a queda, né, no número de demandas trabalhistas. E essa questão da litigância de má-fé, a gente até colocou no material, a subjetividade na avaliação disso não chega a ser, até certo ponto, de uma forma cruel com o trabalhador que está ali, né, buscando na Justiça do Trabalho um socorro para uma relação de emprego que muitas vezes ela é assediosa da parte das grandes empresas, e aí temos essa pontuação com a litigância de má-fé. Qual é a sua avaliação sobre isso? A avaliação é que a litigância de má-fé já era aplicada em algumas situações em que justamente o magistrado verificava o dolo, né, como foi falado na reportagem, porém a institucionalização, né, a ampliação da litigância de má-fé, inclusive as testemunhas, isso acaba inibindo, porque às vezes o trabalhador debate, tanto o autor quanto a testemunha, de um processo de 1 ano, 2 anos atrás, dependendo da circunstância, 2 anos e meio já passados os fatos, muitas vezes a lembrança não está clara na mente deles. Claro. E dependendo do magistrado, alguns até têm preferência pelas empresas, isso acaba inibindo muito o depoimento espontâneo em busca da verdade. Sim. Isso é um prejuízo para o trabalhador. Foi um retrocesso, né? Doutor Átila, segundo os dados do IBGE, temos aí uma queda nesse ano de reforma trabalhista em torno de 300 mil empregos formais no país. A reforma trabalhista, ela veio para, na verdade, abrir a porta da informalidade aqui no Brasil? O que nós temos que entender é o seguinte, uma equação muito simples. O direito do trabalho, ele não serve para gerar emprego. O que gera emprego é a procura, é a demanda, uma economia forte, né? Como se faz uma economia forte? Justamente ao contrário das propostas que estão aí. É investir no trabalhador, remunerar adequadamente o trabalhador e liberar mais tempo para que o trabalhador possa consumir. Isso gera emprego, gera um crescimento econômico. O direito do trabalho não tem intenção e nem deve ser utilizado com esse viés. Discurso esse que foi vendido na reforma trabalhista. Para que serve o direito do trabalho? Nesse regime econômico que nós vivemos hoje no país, ele serve para dar mínimas condições de dignidade ao trabalhador. E não é nada demais.
salário condizente, salário mínimo, o piso da categoria, 13º, férias, hora extra, direitos mínimos. Então, evidentemente que não deu certo a proposta da reforma trabalhista, porque ela já parte de um discurso totalmente equivocado. Sim. Rafael, você falou na sua primeira intervenção que a avaliação do Sintrajuf é que a reforma foi ruim, ela é negativa, ela não trouxe benefícios. A tendência é que a gente tenha, com o novo governo, a continuidade. Inclusive, veio até já a público a fala do presidente eleito, Jair Bolsonaro, dizendo que menos direitos e mais emprego. Essa é a lógica do novo governo. Como, então, nesses próximos 4 anos, os trabalhadores terão de agir? Vão ter que se conformar com uma quantidade de direitos, possibilidades menores para poder, sim, ter o seu emprego, colocar o pão dentro da mesa de casa? Claro que não, a gente tem que lutar para revogar a reforma trabalhista do Temer, né? A gente não pode ter uma nova reforma trabalhista no país porque senão os trabalhadores não aguentam. E o Bolsonaro, ele votou, quando era deputado, né, junto com o Temer na reforma trabalhista e votou junto com o Temer em relação à terceirização, né? Acabou se abstendo, o filho dele, que é o Eduardo, acabou votando a favor. Então, nos grandes temas nacionais, Bolsonaro votou meio que junto com o Temer. Então, a gente enxerga aí, no próximo período, uma continuidade dessa política de retirada dos trabalhadores que a gente não tem que aceitar. Uma das coisas terríveis da reforma trabalhista foi o trabalho intermitente. O trabalhador ele vai receber só pelas horas efetivamente trabalhadas. Então, quantas horas ele vai trabalhar, a gente não sabe. Então, vai ter meses que ele vai poder sustentar sua família, né, pagar aluguel, comprar comida, e tem meses que vai ter que viver de vento. O trabalho insalubre da mulher grávida ou que está amamentando também é outro crime que não é só contra as mulheres, é contra a vida. Todos nós nascemos de mulheres, né? Então, esse tipo de retirada de direito a gente não pode aceitar e a gente tem que lutar para que seja revogada a reforma trabalhista do Temer. Dari Beck Filho, e há espaço para isso? Há espaço para uma modificação na legislação? Na verdade, voltarmos atrás, voltarmos com aquele status quo que tínhamos na legislação, que tinha uma proteção um pouco maior para o trabalhador? Olha, eu prevejo muitas dificuldades, né? Porque a Câmara de Deputados que foi eleita é uma Câmara muito alinhada com esse pensamento. Apesar de a gente ter provas mundiais aí que isso não funcionou em país nenhum isso, a retirada de direitos, tu gerar emprego, porque não, se tu faz com 10 pessoas, não é tu diminuindo os direitos que elas têm que tu vai fazer com mais pessoas, tu continua fazendo com as mesmas 10. Pelo contrário, né? Já foi dito aqui assim, uma coisa que aconteceu, por exemplo, na reforma trabalhista é a redução do rendimento médio do trabalhador. Então, a renda média, a quantidade de grana que se embolsa, em média, pelo trabalhador no país está baixando. Isso significa menos consumo e, na sequência, menos emprego. Então, é muito grave. Eu acho que nós vamos fazer um esforço muito grande, né, de reorganização dos sindicatos, do movimento sindical, sim, e procurar demonstrar para os deputados e para a sociedade que a gente tem sim que confrontar isso e batalhar para acabar com essa reforma que foi feita e impedir outras iniciativas. Perfeito. Nesse sentido, se me favor, permite, Solano, tem algumas coisas que não fecham com a alteração legislativa. Por exemplo, o contrato de trabalho por tempo parcial, que antes era de até 25 horas, justamente para que as empresas pudessem, com a diminuição da jornada, ter um segundo emprego. A reforma trabalhista ampliou essa jornada, o contrato por tempo parcial, que hoje serve em 2 modalidades. Em vez de até 25 horas, hoje é 26 horas, certo, com possibilidade de até 6 horas extras. Poxa, 32 horas é muito mais próximo de 44 e vai suprimir a criação de uma nova vaga. Claro. E ainda tem aquela de até 30 horas sem fazer horas extras. Então, é um exemplo que a reforma trabalhista pretensamente iria gerar empregos e os seus dispositivos dizem o contrário. Sim. Vamos com a interatividade agora, mas no retorno aqui para o nosso debate, vou querer dos meus colegas, se tivesse que tirar um ponto, fosse permitido tirar um ponto da atual reforma, qual deles vocês escolheriam? Daqui a pouquinho, com FEMARGS, Sintrajuf e o Sindipetro. Agora, vou com o Dr. Paulo Dias, nosso consultor trabalhista hoje aqui, respondendo às dúvidas sobre direito do trabalho. Dr. Paulo, o Márcios, lá de Viamão,
gostaria de saber se empregado doméstico tem direito ao abono salarial, ao PIS e também ao PIS. É a dúvida do Márcios. Márcios, infelizmente não. O PIS ele é devido quando o empregado ele presta serviço para a pessoa jurídica. No caso, o empregado doméstico ele presta serviço para a pessoa física e ele fica fora desse benefício. Perfeito. Olha, gente, nós temos um parceiro aqui que é a ABA, Associação Brasileira de Advogados, que está promovendo o primeiro seminário nacional de direito previdenciário. Vai acontecer aqui em Porto Alegre no próximo dia 7 de dezembro, coordenação aí do Dr. Tiago Kidrick, né? As inscrições pelo site da ESA-OAB, também no portal do aluno e pelo telefone que você está vendo aí direto lá no contato com a Ordem dos Advogados. Compareça, tem palestra de ministro do STJ, também vários advogados, especialistas na matéria, tudo isso no primeiro seminário da ABA sobre direito previdenciário aqui em Porto Alegre, 7 de dezembro. Não perca, hein? Faça já a sua inscrição. Bom, fiz a provocação, quero saber aí, doutor Átila, podendo retirar um daqueles pontos que foram aprovados lá na reforma trabalhista, na sua opinião, qual deveria ser ceifado aí? Não pode escolher todo. A reforma trabalhista, Solano e telespectadores, ela trouxe vários retrocessos, retirando direitos, né? E também, como disse o colega aqui, reduzindo a média salarial e aumentando o número de horas trabalhadas. Entretanto, a meu ver, o pior da reforma é justamente esse receio que o trabalhador tem de ingressar em juízo buscando seus direitos e sair devendo, ser punido, né, em seu bolso por não conseguir provar a sua alegação por falta de testemunhas ou falta de documento, ou até mesmo por não conseguir, por um problema ou outro, se fazer presente na audiência. Sim. Então ele é punido com multa, com litigância de má-fé, com honorários de sucumbência, honorários periciais. E por isso, então, nós temos um número maior de injustiças, que o trabalhador tem receio de sair devendo, né? Então, a meu ver, esse é o pior ponto, retiraria esse, escolheria esse. Obrigado, doutor. E o Citrajuf, do Rafael Scherer, qual o ponto aquele, assim, olha, esse aqui, o Citrajuf, se tivesse a oportunidade, retiraria do texto? A gente retiraria praticamente tudo, né? Não é difícil escolher um ponto só, mas acho que o trabalho intermitente, o trabalho insalubre da gestante lactante, a própria pejotização, que acaba retirando outros direitos trabalhistas, a terceirização, que foi outra lei aprovada junto com a reforma trabalhista, todos esses pontos, na nossa opinião, são bem graves e devem ser retirados da proposta. E também essa reforma trabalhista, ela ameaça a existência da Justiça do Trabalho. Sim. A Justiça do Trabalho, ela é essencial no Brasil. Nós temos um acidente de trabalho a cada 48 segundos. Né? De cada 100 crianças, meia dúzia trabalha no Brasil. Nos últimos anos, mais de 50 mil pessoas foram libertas de condições análogas à escravidão no país. E esses números eles seriam muito piores se a gente não tivesse Justiça do Trabalho, não tivesse Ministério do Trabalho. Então, quem ataca essas instituições hoje é quem tem desprezo por trabalhador, quem acha que o trabalhador tem que trabalhar por um prato de comida. Sim. Dari Beck Filho e o Cindy Petro. É difícil essa pergunta, escolher uma coisa, porque todas assim têm efeitos bem cruéis. É crueldade mesmo a palavra, porque a gente que acompanha os trabalhadores, que tem pouca proteção sindical, pouca organização e conhece, tem muitos terceirizados na minha categoria que a gente relaciona e percebe o quão sem proteção eles ficaram nesse sentido. Então, se fosse para escolher uma, eu ia escolher a lei da terceirização. Lei da terceirização. A lei da terceirização, porque ela causa um completo desmantelamento da representação sindical, afeta a organização das pessoas e o próprio planejamento das pessoas da sua vida profissional e tal, porque a qualquer momento pode estar sendo terceirizado, pode ter ido para outra empresa e isso cria uma vida muito difícil para as pessoas. Sim. Doutor Paulo Dias, e a escolha do Dias e Paim Advogados? A escolha do Dias e Paim, por ordem, a primeira seria a questão dos honorários de sucumbência, porque isso impede o acesso à justiça
e, na verdade, pagar qualquer honorário, né? O trabalhador é a parte frágil do processo e ele se vê impedido de ingressar na justiça porque ele teme não conseguir provar o seu direito, como brilhantemente falou o doutor Átila. E um segundo aspecto é a terceirização, que ela é extremamente danosa, porque a empresa que é pirata, que ela não lida de acordo com as leis do país, ela se vale de um meio de terceirização ou quarteirização, que já se fala, para fraudar a lei e sumir. E isso já existe atualmente e nós temos empresas que somem, eles colocam outro CNPJ fraudulento e não se acha mais a empresa. Tivemos uma ano passado que deixou 10 mil trabalhadores sem receber os seus direitos e sua rescisão no Brasil. Nós tivemos 500 aqui, aí vai espalhando, que era uma prestadora de serviço. Porque, doutor Solano, a empresa séria que paga os seus impostos, reforma ou não reforma, não afeta a vida dessa empresa. A empresa que cumpre que ela mantém uma jornada de trabalho dos seus empregados de uma forma correta ou paga hora extra, ela não teme que o funcionário ingresse pedindo horas extras, porque ela já os pagou. Então, a reforma, ela facilita a vida do empregador pirata. E, gente, tem algum ponto positivo? Algo que a gente poderia tirar do texto da reforma que poderíamos dizer para o nosso telespectador, olha, esse ponto aqui valeu, poderia continuar. Tem, doutor Átila? Não vejo. Não vejo. Nenhum Rafael? Também não enxergo. Dari? Doutor Paulo? Talvez não seja a questão de um ponto positivo. A questão de não fracionar, Poder fracionar. De poder fracionar para o trabalhador acima de 50 anos. Infelizmente, o trabalhador hoje, dependendo da categoria profissional, com 50 anos, ele já é mal visto por parte dos empregadores. Às vezes se pretende contratar mais trabalhadores mais jovens. Sim. Então, esse trabalhador, ele não poderia ter suas férias fracionadas. E agora então, ele pode? era mal visto. Hoje pode. Tá certo. Bom, eu quero agradecer muito vocês e queria pedir uma palavra para a gente resumir aí o nosso programa de hoje, né, bem rapidinho, como que a gente deve encarar, doutor Átila, a reforma trabalhista, essas novas regras que, pelo visto, vão estar consolidadas no novo governo. Qual é a sua mensagem aí para o trabalhador? A mensagem é de usar o que os advogados, nossos colegas e o trabalhador procure seus direitos, não tema, né? Porque nós temos a Constituição Federal que lhes garante direitos acima dessa reforma trabalhista. Rafael? A minha mensagem é: não acredite no governo que diz que vai retirar os seus direitos para melhorar a economia do país, para resolver o problema fiscal, porque isso não é verdade, né? É com mais direitos que a gente desenvolve o nosso país e não com menos direitos. Dari Beck Filho? A minha é convocar que os trabalhadores fortaleçam seus sindicatos, que vão aos seus sindicatos, se filiem aos seus sindicatos, porque ali sozinhos eles são presas fáceis. No coletivo a gente consegue resistir e, quem sabe, até modificar as leis que estão colocadas. Doutor Paulo? O trabalhador, tendo seus direitos aviltados, busque os seus direitos e fortaleça o sindicato. Tá certo. Muito obrigado ao Paulo, Dari, Rafael e o Átila. Comigo fizeram mais um Boca. Domingo que vem a gente está aqui a partir das 8h30 na sua Band TV, que você sabe, né? 29 anos, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.